Fala, Saiyajins do canal Levi Super, e você provavelmente já ouviu falar sobre Dragon Ball Kai, que é um remaster do Z, que na teoria era para melhorar a imagem e o áudio do Z, mas o anime foi muito odiado por não ser melhor do que o Z, como era na teoria. E hoje nós vamos ver por que o Kai é tão odiado pelos fãs. Então, vamos para o vídeo. Vamos, vem comigo, vamos rumo ao paraíso, unindo as forças, nossa maior equipe explodirá. Em 21 de setembro de 2008, era lançado um OVA de Dragon Ball, chamado O Retorno de Son Goku e seus amigos. Essa animação veio uma década depois do fim de Dragon Ball, que reunia os personagens principais que os fãs amam, junto com uma animação nova. E esse OVA serviu como um termômetro se era viável voltar com o anime, e de cara os fãs estavam sedentos por mais conteúdo. Mas com uma empresa que apenas quer o lucro, eles tinham uma missão antes: lançar uma continuação de um anime que acabou há mais de uma década não era bom aos olhos da Toei. E antes de continuar Dragon Ball Z, eles tinham que conquistar o público mais jovem e trazer algo mais nostálgico para os fãs antigos. E foi aí que nasceu Dragon Ball Kai. Já vou começar dizendo que se você viu a versão de Dragon Ball Kai com o Sr. Popo Azul, você viu a versão errada. E essa animação que foi circulada por aí não é de Dragon Ball Kai, e sim uma chamada Dragon Ball Z Fukatsu no Fai, Mirai e Trunks. E poucos sabem a origem do Kai e o motivo da existência do anime, e por que ele foi tão odiado. Então nesse vídeo você vai saber a verdade por trás de Dragon Ball Kai. Com meus amigos e muita garra no meu coração, toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Verdade, fé, esperança iluminando meu viver. O OVA de 2008 já mostrou muito o interesse dos fãs em Dragon Ball, pois já havia se passado muito tempo desde o final de Dragon Ball GT, onde teve muitos erros, como eu já disse eles no meu último vídeo, piores erros do Dragon Ball GT. E como o Dragon Ball já estava parado há muito tempo, Kazuriko Torishima revelou que a Bandai do Japão estava tendo problemas a vender produtos de Dragon Ball. E então a Akira Toriyama e Fuji TV e a Toei receberam uma abordagem para fazer uma nova animação de Dragon Ball. E a ideia na época era atrair novos fãs para a franquia, e todos os envolvidos da Toei e a Fuji TV e a Shueisha, todos querem uma coisa: o dinheiro, que foi o maior inimigo da obra em boa parte do tempo. E diferente do Dragon Ball GT, eles queriam mais a participação do Akira Toriyama, mas o nosso mestre não estava interessado na época, e a Fuji TV estava precisando de uma série para seu horário nobre, que é domingo de manhã. E isso alinhado o fato que tinha que comemorar os 20 anos de Dragon Ball. E como o Toriyama não estava interessado em continuar a história, a ideia foi ver o passado novamente. E de 1999 para 2009, aconteceu muitas mudanças na tecnologia. Foi em 2009 que as TVs começaram a ter melhor resolução. E em 1999, as TVs eram em formato 4x3. E no início dos anos 2000, as TVs de tela plana estavam se popularizando mais. E a cada ano a tela estava maior, e a resolução também. E em pouco tempo toda a casa já tinha TVs de tela plana. Então algo precisava ser feito para preservar as novas TVs. E os áudios de Dragon Ball Z
não soavam bem na nova tecnologia e não combinavam com a animação remasterizada. E fazer uma animação nova do zero iria exigir muito dinheiro. Por isso, em Dragon Ball Kai, os fillers tiveram que ser removidos para ser mais fiel ao mangá, fazendo assim um Dragon Ball mais curto, pois uma das reclamações do Z é que ele era muito longo e que tinha muitos fillers. Foi aí que foi concretizada a ideia de um Dragon Ball Kai. E a ideia foi fazer um remaster, não um remake. E eles fizeram isso com a animação de Dragon Ball Z. E por meio da tecnologia, eles remasterizaram digitalmente para serem exibidos em televisões de alta definição. E eles redesenharam algumas coisas para deixar mais limpa a animação. Para a animação poder passar nas TVs widescreen, para que precisa se cortar alguma parte da cena. E eles tinham que reajustar algumas coisas para passar nas TVs de tela plana. E nessa versão teve alguns fillers, como o personagem Gregory, que é um filler, mas que foi mantido no Kai, porque ele não impacta muito na história. E que ia dar uma trabalheira tirar ele do anime. E algumas cenas foram cortadas, outras movidas de lugar e outras muito aceleradas, que deixou o Kai muito mais acelerado que o Z. De efeito de comparação, Dragon Ball Z teve 291 episódios e o Kai teve 167 episódios, contando com os capítulos finais. E o elenco do Japão teve que regravar Dragon Ball, onde algumas falas tiveram que ser alteradas. Mas não foi todo o elenco que voltou. Alguns tinham falecido e outros se aposentaram, mas grande parte do elenco original estava lá. E a trilha sonora também foi refeita, feita por Keiji Yamamoto. E aconteceu essa troca de compositor porque Kushi, compositor de Dragon Ball Z, se aposentou. E em 20 de março de 2009, aconteceu um evento especial de Dragon Ball em Tóquio, onde foi revelado uma nova abertura com uma nova música para Dragon Ball Kai, onde teve um novo cantor no Japão, o Takayoshi Tanimoto. Já no Bostil, quem canta é o Rodrigo Rossi. E os encerramentos, a abertura, as animações de intervalo e a dublagem é o que foi feito do zero no anime, que permitiu corrigir alguns erros, como o cabelo vermelho do Vegeta no começo do Z, que foi um erro da paleta de cores e que foi consertado no Kai. Com meus amigos e muita garra no meu coração, toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Verdade, fé, esperança iluminando meu viver. Uma coisa que os fãs mais odiaram em Dragon Ball Kai foi a censura no anime. Uma coisa muito discutida de Dragon Ball Kai é que ele é uma versão censurada de Dragon Ball, com muitas coisas estranhas, como o Sr. Popo Azul. E essas versões censuradas de Dragon Ball Kai foram feitas exclusivamente da Tonsai, do canal da CW. E o Japão de 2009 e de 1989 eram dois mundos completamente diferentes. E em 2009 foi o que trouxe as censuras no anime. Tanto que os padrões de televisão do Japão mudaram muito desde 2009. Que no Z era muito mais sangrento e no Kai tinha apenas uma mancha na barriga. E na época Dragon Ball Z se passava às 7 da noite, durante as quartas-feiras. E Dragon Ball Z passava às 9 da manhã, antes de One Piece. E cenas pesadas às 9 da manhã seria complicado, por isso teve muitas censuras. Não pode violência, porque as crianças não vão gostar. Ah, vai pra casa do chapéu. Então, a versão que foi exibida no Japão é Dragon Ball Kai, e a versão que foi transmitida internacionalmente se chama Dragon Ball Z Kai. E a versão que a Toei decidiu trabalhar no Brasil foi a versão censurada porque era mais barato. E meio que todo o sangue foi removido. E a censura no Brasil só não é pior do que da CW nos Estados Unidos, que passava na 4Kids. Mas os americanos receberam a versão sem censura em Blu-ray. E a gente ficou com a versão censurada da Nicktoons. Com meus amigos
meu coração. Toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Verdade, fé, esperança iluminando meu viver. Nova dublagem estragada. A dublagem foi o que mais incomodou os fãs brasileiros, porque no Brasil não foram todos os dubladores que dublaram Dragon Ball Kai. Alguns foram substituídos, porque a Toei, em vez de escolher o estúdio Alamo para dublar o anime no Brasil, escolheu o estúdio BKS. O estúdio até tentou trazer os dubladores antigos, mas nem todos aceitaram, porque esse estúdio não tem uma boa relação com os dubladores. Porque o estúdio tinha muitos problemas com os dubladores, e vozes que eram insubstituíveis foram substituídas, como a voz do Freeza e do Vegeta, e também do Kuririn, e de outros personagens. E as vozes novas dos personagens não combinavam com eles, e ficou muito estranho isso. E o problema não foi só na troca das vozes, também foi nas frases icônicas, como essa. Que cara é essa? Isso me irrita, sabia? Você tá querendo tanto assim que eu acabe logo com você? Jamais terão meu perdão, seus malditos! Ah! Você viu? Meu pai é mesmo incrível! Seu poder de luta é de 7.000? 8.000? Não, isso é impossível! Vegeta! Afinal, quanto é o poder de luta do Kakaroto? É superior a 8.000! Com meus amigos e muita garra no meu coração. Toda luta eu sei que vamos vencer sempre. Verdade, fé, esperança iluminando meu viver. Kenji Yamamoto, o responsável pela trilha sonora de Dragon Ball Kai, plagiou algumas músicas de outras obras. E quando a Toei descobriu que o mano plagiava não só Dragon Ball, também outros jogos que ele trabalhava na franquia, todas as músicas foram removidas por direitos autorais. Então foram substituídas por as antigas de Kikuchi de Dragon Ball Z. E Yamamoto não faz mais parte da Toei. Tanto que nos episódios 96 e 97 da saga Cell foram substituídas pela trilha sonora de Dragon Ball Z, que foi muito odiado pelos fãs porque a trilha sonora do Z não combinava com a versão remasterizada do Kai. Então a Toei teve que substituir imediatamente para não ser processada. Então pessoal, esse foi o vídeo e rapaz, quanta coisa, hein? Bem, Dragon Ball Kai foi bem ruim mesmo. Mas foi isso o vídeo e tchau!